Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. João 4, 48. Você vai se lembrar que Lucas, em sua carta a Teófilo, fala de coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, como se houvesse uma ligação entre as suas obras e os seus ensinamentos. Na verdade, havia uma relação do tipo mais íntimo. Seus ensinamentos foram a explicação das suas obras e suas obras, confirmações de seus ensinamentos. Jesus Cristo nunca teve ocasião para dizer: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Suas palavras e suas ações estavam em perfeita harmonia umas com as outras. Você pode ter certeza de que ele era honesto no que dizia, porque o que ele fez causou essa impressão em sua mente. Além disso, você foi levado a ver que o que ele te ensinou deve ser verdade, porque ele falava com autoridade provada e demonstrada pelos milagres que ele operava. Ó, meus irmãos em Cristo, quando nossas biografias forem escritas, afinal, Deus permita que não sejam apenas registros de nossas palavras, mas que possam ser a história de nossas palavras e ações, e que possa o bom Espírito Santo habitar em nós para que, no final, todos possam ver que nossas ações não estiveram em conflito com as nossas palavras. Uma coisa é pregar e outra é praticar. E a menos que a pregação e prática caminhem juntas, o próprio pregador será condenado e sua prática poderá condenar multidões ao erro. Se você professar ser um servo de Deus, viva de acordo com sua profissão. E se você acha necessário exortar outros à virtude, cuide em dar exemplo. Você não tem o direito de ensinar se você mesmo não aprendeu a lição que pretende ensinar aos outros. O trecho acima nos serviu como prefácio e agora eu quero entrar no assunto. Irei falar sobre os 3 estágios da fé. Sem dúvida, a história da fé pode, com propriedade, ser dividida justamente com mais precisão em 5 ou 6 diferentes estágios de crescimento. Mas a nossa narrativa sugere uma tríplice divisão e, portanto, a consideraremos agora. Há um homem nobre morando em Cafarnaum. Ele escuta o rumor de que um celebrado profeta e pregador segue continuamente através das cidades da Galiléia e da Judéia, e é dado a entender que este poderoso pregador não se limita meramente a encantar todos os ouvintes por sua eloquência, mas ganha os corações dos homens por meio de milagres singulares que ele opera como uma confirmação de sua missão. Ele guarda essas coisas no coração, pouco se importando se lhe serviriam de algum proveito. Acontece que num certo dia seu filho adoece. Quem sabe o filho único, muito querido pelo seu pai, e a doença, em vez de cessar, vai aumentando cada vez mais. A febre sopra seu hálito quente sobre a criança e parece tirar toda a umidade do seu corpo, realçando o rosado de suas bochechas. O pai consulta todos os médicos ao seu alcance. Estes olham para a criança e simplesmente a declaram sem esperança. Nenhuma cura possivelmente possa ser operada. Essa criança está a ponto de morrer, a seta da morte quase cravada em sua carne. Está bem próxima de penetrar seu coração. Ela não está apenas próxima da morte, mas diante da própria morte. Foi lançada pela doença sobre as flechas farpadas desse arqueiro insaciável. O pai agora se lembra das histórias que ouvira sobre as curas realizadas por Jesus de Nazaré. Há um pouco de fé em sua alma, a qual, embora pequena, é, contudo, suficiente para fazê-lo empregar todos os esforços para testar a veracidade do que ele ouviu. Jesus Cristo veio para Caná novamente. Essa cidade distava a cerca de 15 ou 20 milhas. O pai viaja com toda a pressa. Ele chega ao lugar onde Jesus está. Sua fé chegou a um estágio tal que, tão logo vê o mestre, começa a clamar: Senhor, desce, antes que meu filho morra, como está no capítulo 4, 49. O mestre, em vez de dar-lhe uma resposta que poderia consolá-lo, o repreende pela pequenez da sua fé e lhe diz: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. O homem, no entanto, dá pouca atenção à repreensão, pois há um desejo que tem absorvido todos os poderes da sua alma. Sua mente está tão sobrecarregada pela ansiedade que ele está alheio a tudo mais. Senhor, diz ele, desce antes que meu filho morra. Sua fé chegou agora em tal estágio que ele pede em oração:
e pede sinceramente ao Senhor que venha curar o seu filho. O mestre olha para ele com um olhar de inefável benevolência e lhe diz: vai, o teu filho vive. No verso 50. O pai segue o seu caminho alegremente, apressado, contente, confiante numa palavra que, até agora, nenhuma evidência tinha de sua confirmação. Ele chegou agora ao segundo estágio de sua fé. Ele saiu do estágio da busca para o estágio da confiança. Ele não mais grita e implora por alguma coisa que não tem. Ele confia e acredita que algo lhe foi dado, embora ele ainda não o tenha percebido. Em seu caminho para casa, os servos apressados o encontram alegremente. Eles dizem: o teu filho vive, no verso 51. Ele logo pergunta a que horas a febre o deixou. A resposta é dada: ontem, às 7 horas, a febre o deixou, no verso 52. Então ele chega ao terceiro estágio. Ele vai para casa e vê seu filho perfeitamente restaurado. A criança pula sobre os seus braços, cobre-o de beijos, e quando para olhar uma outra vez se aquele era realmente o menino que estava tão abatido, pálido e doente, ele triunfa num sentido mais elevado. Sua fé passou de confiança para plena certeza, e em seguida, semelhantemente, toda a sua casa creu como ele mesmo. Acabei de dar-lhe um esboço da narrativa para que você possa ver os 3 estágios da fé. Vamos agora examinar cada um mais minuciosamente. Quando a fé começa na alma, é semelhante a um grão de mostarda. O povo de Deus não nasce gigante, nascem como bebês, e por serem bebês na graça, sua graça está, por assim dizer, ainda na infância. A fé é como uma criança pequena, quando Deus a dá. Ou, para usar outra figura, não é um fogo, mas uma centelha que deve crescer, mas que é, primeiramente, alimentada e mantida viva, até que se torne uma chama, tão veemente como a fornalha de Nabucodonosor. O pobre homem na narrativa, no princípio, tinha fé, mas em um grau muito reduzido. Foi em busca de fé, que é o primeiro estágio da fé. Agora, note que esta busca de fé levou à atividade. Quando Deus concede a fé, o homem não fica ocioso quanto à verdade do Evangelho. Ele não cruza os braços como os ímpios e se lamenta: se eu tiver que ser salvo, salvo serei, por isso ficarei sentado esperando, e se tiver que ser condenado, condenado serei. Ele não é descuidado e indiferente quanto ao dever de subir ou não à casa de Deus. Ele tem buscado fé, e essa fé faz com que ele atente para os meios de graça. Leva-o a procurar a palavra, leva-o a ser diligente no uso de todos os meios ordenados de bênção para a alma. Há um sermão para ouvir, não importa que tenha que andar 5 quilômetros a pé. A busca da fé dá asas aos pés. Há uma congregação onde Deus está abençoando as almas. O homem, se entrar, provavelmente terá que ficar em pé no meio da multidão, mas não importa. A busca pela fé lhe dá força para suportar o incômodo de sua posição. Pois, ó, diz ele, se eu puder ao menos ouvir a palavra. Veja como ele presta atenção para não perder nenhuma sílaba. Pois talvez, diz ele, a frase que eu perder seja aquela que eu preciso ouvir. Ele é tão sincero a ponto de estar na casa de Deus, não só algumas vezes, mas muitas vezes. Ele torna-se um dos ouvintes mais entusiasmados e mais sérios entre os que frequentam aquele lugar de culto. Buscar a fé torna o homem ativo. Mais do que isso, buscar a fé, embora seja muito fraco em algumas coisas, dá ao homem grande poder na oração. Quão sério aquele nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Sim. E quando a busca da fé entra na alma, faz o homem orar. Ele não se contenta com resmungar algumas palavras quando se levanta de manhã e em seguida, meio dormindo, repete a mesma ladainha à noite quando vai para a cama. Mas ele se afasta, toma 15 minutos do seu trabalho, se puder, para que possa clamar a Deus em segredo. Ele ainda não tem aquela fé que lhe permite dizer: meus pecados estão perdoados. Mas ele tem fé o suficiente para saber que Cristo pode perdoar os seus pecados e que ele precisa saber que seus pecados foram realmente lançados para trás pelo Deus eterno. Às vezes, este homem não se sente à vontade para orar, mas buscar a fé vai fazê-lo orar em um sótão, em um palheiro, em um poço, por trás de uma cerca viva ou mesmo caminhando na rua. Satanás pode lançar 1000 dificuldades em seu caminho,
mas buscar a fé vai levá-lo a bater na porta da misericórdia. Ora, se a fé que você recebeu ainda não lhe dá a paz, esta ainda não lhe colocou em um lugar aonde não há condenação. Entretanto, é essa a fé que está crescendo e vai chegar a esse ponto. Ela tem que ser nutrida, valorizada, exercitada, e de pequena se tornará poderosa. Buscar a fé conduzirá a um grau mais elevado de desenvolvimento. E você que bateu a porta da misericórdia entrará e será bem-vindo à mesa de Jesus. E eu gostaria que vocês ainda percebessem que a fé buscadora, no caso deste homem, não apenas o faz sentir a necessidade de orar, mas de persistir nela. Ele pediu uma vez e a única resposta que recebeu foi uma rejeição aparente. Ele não se afastou amuado, dizendo: ele me repreende. Não, Senhor, disse ele, desce antes que meu filho morra. Eu não posso contar-lhe como ele disse isso, mas eu não tenho nenhuma dúvida que foi expresso em termos comoventes, com lágrimas nos olhos, com as mãos postas em atitude de súplica. Ele parecia dizer: eu não posso deixar você partir antes de salvar meu filho. Oh, por favor, venha. Existe alguma coisa que eu possa dizer para convencê-lo que o afeto de um pai seja meu melhor argumento? E se os meus lábios não são eloquentes, deixe que minhas lágrimas completem o lugar das palavras da minha língua. Desce antes que meu filho morra. E que orações poderosas aquelas feitas pelos que estão buscando a fé. Os tenho ouvido, por vezes, suplicar a Deus com o mesmo poder que Jacó no val do Jaboque, e viu o pecador sob a aflição da alma agarrar os pilares dos portões da misericórdia e sacudi-los para lá e para cá, como se pudesse arrancá-lo de suas fundações e ir embora sem ser recebido. Já ouvir puxar, se esforçar, lutar e combater, ao invés de não entrar no reino dos céus, pois sabia que o reino dos céus sofria violência, e os violentos o tomariam pela força. Não é à toa que você não tem a paz, se você tem trazido diante de Deus suas orações frias. Aqueçam-nas na fornalha do desejo, ou não pensem que vão queimar, enquanto elevam-se para cima, para o céu. Vocês que se limitam a dizer, na forma fria da ortodoxia: Deus, sê propício a mim, pecador, nunca vão encontrar misericórdia. É o homem que chora na ardente angústia da emoção sincera: Deus, sê propício a mim, pecador, salva-me, ou eu pereço, que tem sua súplica atendida. É ele que concentra a sua alma em cada palavra e emprega a violência do seu ser em cada frase, que abre seu caminho através das portas do céu. Buscar a fé, pois quando uma vez esta é dada soberanamente, pode levar um homem a fazer isso. Sem dúvida, há alguns aqui que já foram tão longe. Pensei ter visto lágrimas saindo de muitos olhos que foram enxugados muito depressa, mas pude vê-lo como um indício de que alguns disseram às suas almas: sim, eu sei o significado disso, e eu confio que foi Deus quem me trouxe tão longe. Devo dizer uma palavra com respeito à fraqueza dessa fé buscadora. Ela pode fazer muito, mas comete muitos erros. A falha da fé que busca é que ela sabe muito pouco, pois você vai observar que este pobre homem disse: Senhor, desce, desce. Bem, mas ele não precisa descer. O Senhor pode operar o milagre sem descer. Mas o nosso pobre amigo pensava que o mestre não poderia salvar seu filho, a não ser que viesse e olhasse para ele e colocasse a mão sobre ele e se ajoelhasse, talvez sobre ele, como fez Elias. Ah, venha, desça, disse. Assim é com você. Você tem ditado para Deus como ele deve te salvar. Você quer que ele lhe envie algumas convicções terríveis e em seguida você pensa que poderia crer. Ou então você quer ter um sonho ou uma visão, ou ouvir uma voz falando com você dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados. Isso é culpa sua, você sabe. Sua fé buscadora é forte o suficiente para fazer você orar, mas não é forte o suficiente para expulsar da mente suas próprias fantasias tolas. Você precisa ver sinais e maravilhas, ou então você não vai crer. É nobre se Jesus opta por falar a palavra e seu filho está curado. Mas você ainda não vai suplicar que ele desça? Diz o nobre, eu nunca pensei nisso. E assim, pobre pecador, se Jesus opta por dar-lhe paz esta manhã, neste lugar, você vai insistir em passar um mês sob o chicote da lei? Se enquanto sai por estas portas, você estiver capacitado a simplesmente a confiar em Cristo e assim encontrar paz, não será tão boa a salvação
como se você tivesse que passar pelo fogo e pela água, e todos os seus pecados estivessem sobre a sua cabeça? Aqui então está a fraqueza da vossa fé. No entanto, há muito mais excelência nela, porque faz com que você ore. Há alguma culpa nela, porque faz você imprudentemente prescrever ao Todo-Poderoso como ele deve te abençoar. Faz com que você, de fato, impugne sua soberania e leve você ignorantemente a ditar-lhe de que forma a bênção prometida virá ou deve chegar a você. Passaremos agora ao segundo estágio da fé. O mestre estendeu a mão e disse: vai, teu filho vive. Você vê o rosto desse nobre? Aquelas rugas que pareceram suavizadas por um momento desapareceram. Aqueles olhos estão cheios de lágrimas, mas são de outro tipo agora. São lágrimas de alegria. Ele bate as mãos, se retira em silêncio, com o coração quase estourando de gratidão, toda a sua alma cheia de confiança. Por que você está tão feliz, Senhor? Porque meu filho está curado, diz ele. Não, mas você não viu curado. Mas meu Senhor disse que o seria, e eu acredito nele. Mas pode ser que quando você chegar em casa descubra que a sua fé é ilusória e seu filho um cadáver. Não, ele diz, eu acredito naquele homem. Uma vez eu acreditei nele e o procurei. Agora eu acredito nele e o encontrei. Mas você não tem qualquer evidência de que seu filho está curado. Não, ele diz, eu não preciso.